Bom dia, irmãos e irmãs. Nós vamos iniciando, já mais ou menos 5 minutos, né? E vamos orar. Eu pedi para a Zambelli fazer uma oração. O tema que nós vamos trabalhar hoje é oração. E eu coloquei como subtema o privilégio de conversar com Deus. Inclusive eu fiz uma espécie de sondagem ao longo dessas últimas 2 semanas, falando que iria falar sobre oração, e aí, assim, uma das perguntas era, e precisa estudar, o que é que a gente estuda quando se fala de oração, né? Então nós vamos descobrir juntos o que é que, mas com certeza a gente pode aprender como se deve orar e como se pode orar, né? Que talvez seja o mais importante. Quem lembra daquela, bem recente, né? Um menininho no elevador que ficou preso e ele faz a sua oração, né? E era uma oração bem simples, mas bastante eficiente, né? Eu não lembro bem o início, mas era tipo, Senhor Deus, eu estou com um pouco de medo, né? Mas abra a porta desse elevador que ele ficou preso, né? E ele chega, eu não sei se ele se ajoelha ou se ele só se abaixa, né? Mas imediatamente ali a porta abre. E a oração tem a ver com isso. Às vezes não precisa, aliás, pelo contrário, não precisa de nenhuma eloquência, precisa de que ela fale com Deus, né? Porque a oração é essa possibilidade que foi nos dada de conversar com Deus. E também pensando o que falar aqui com vocês, e eu queria que vocês, inclusive, dividissem comigo aí esse tempo que a gente vai estar junto. Eu fui olhar para várias orações que existem na Bíblia, né? E eu não sei quais das orações, nós vamos passar por algumas aqui. Nosso foco hoje vai ser a do Pai Nosso, né? Onde nós vamos nos debruçar um pouco sobre a oração do Pai Nosso, mas existem várias orações na Bíblia. Tem uma que é muito conhecida, que é do salmista, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse é muito conhecido, né? Alguém tem outra oração que eu conheço, fora o Pai Nosso, porque o Pai Nosso a gente vai trabalhar. Que vocês lembrem, ensina-me a contar os nossos dias. E tem inúmeras, né? Abraão faz oração, Moisés faz oração, e aí ao longo da Bíblia, Maria tem uma oração, que a gente vai até dar uma olhadinha nela também. São inúmeros exemplos de oração, ou seja, não falta modelos ou possibilidades de a gente identificar como orar, né? E nós vamos passar um pouco por isso. Então, e eu trouxe como um texto inspiração aquilo que Paulo diz aos Tessalonicenses, dentro de um contexto ali, antes de até orar, ele diz: alegrem-se, né? Mas ele também diz: orem sem cessar, ou orem continuamente, ou orai, né? Na outra versão, sem cessar. Que isso seja, né, realmente a nossa prática. E aí, uma pergunta para vocês também, mas essa aqui é só retórica. Qual foi a última vez que você dedicou um tempo de qualidade para conversar com Deus? Não precisa responder. Eu fui olhar para mim mesmo e me achei em falta, né? Porque muitas vezes a gente faz aquelas orações que são rotineiras, né? Quando acorda, quando dorme, nas refeições, né? Tem alguns que nem conseguem fazer.
mas a gente precisa ter esse tempo de qualidade com Deus. E talvez seja esse o principal objetivo desse momento nessa manhã, é despertar em nós esse compromisso, né? Não é nem desejo, é esse compromisso de buscar ter um tempo de qualidade com Deus. E para começar, algumas respostas para o porquê devemos orar. E aí eu começo com vocês, né? Eu trouxe 5 respostas a esse porquê, mas por que vocês acham que a gente deve orar? Essa para mim é a melhor resposta. E vai ser até o último que eu vou apresentar aqui. Mas mais alguma razão para a gente orar a Deus? Eu perguntei a minha dependência, né? Perguntei a minha mãe, ela disse para agradecer. E também é uma razão muito importante. Alguém para pedir, né? Essa eu acho que é a que a gente faz mais, pedir. A primeira que eu coloquei aqui foi humildade. E trouxe até uma frase do pastor Augusto Nicodemos que diz: orar é para os fracos, por isso que eu oro. Esse é um bom motivo para a gente orar. Se reconhecer frágil, imperfeito, que sozinho não consegue, né? E é muito comum quando está tudo bem, principalmente naqueles momentos gloriosos, a gente deixar de lado esse tempo com Deus, essa busca, né, de Deus. Porque vocês prestem atenção, nós não vamos falar dessas orações rotineiras, né? Nós vamos falar de um hábito, de um compromisso, né, de orar de uma forma intencional, né, e entendendo a dimensão da oração e a importância de Deus na nossa vida. Outro motivo que a gente deve orar, e mais ou menos vocês falaram aí, e Carmen falou sobre isso, não com essa palavra, mas porque somos pecadores, né? E aqui eu trouxe uma oração que eu descobri também recentemente, já tinha lido, mas lendo um devocional em 2025, e ele chamava atenção sobre isso. É uma oração de Jó, lá no capítulo... Deixa eu tentar aumentar aqui, porque está tão pequeno para mim que eu estou sem conseguir ler. Essa oração, Jó apresenta vários si para Deus, né? Ele tá buscando respostas, no Jó 31, 40. Depois vocês leiam lá. E ele diz assim: se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram em enganar, se meus passos desviaram do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas. São 21 sis que Jó faz. É uma oração que você se identifica, porque e você vê uma entrega, Jó colocando toda, né? Ele estava buscando uma resposta. São os 21 sis, porque ele estava querendo saber onde ele pecou, né? E essa é uma boa oração também. Problemas também foi falado aqui, né? E aí eu trouxe uma frase de Billy Graham, né? Tem coisas que acontecem para te fazer orar, e outras só irão acontecer se você orar, tá? E eu trouxe o exemplo de Ana. Quem lembra por que Ana orou, né? Qual a oração famosa de Ana? Ana, vou dar a dica, né? Mãe de Samuel. Para se tornar mãe, né? Ela era estéril e era, de certa forma, humilhada por essa condição, né? Era algo não natural, né? Principalmente para aquele tempo, e ela orou para ter um filho. Então, não existe limite para Deus para resolver os nossos problemas, né? E Ana faz esta oração.
Aí, aquilo que a minha mãe apresentou, e aí eu trouxe a oração de Maria, né? Como é que Maria ora? Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. E agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É o Magnificat. Também uma oração que é uma entrega, né? Ela não está se vangloriando, ela está extremamente grata a Deus, porque dentre tantas mulheres ela foi a bem-aventurada, né? A escolhida. E por fim, aquela que eu também considero a principal, que é a intimidade, buscar a intimidade. Porque se você tiver intimidade, os outros motivos para você orar ficam muito mais fácil e difícil, né? Porque orar por pecado, o problema não é tão fácil, mas você vai estar com intimidade com Deus. Ele se abre, né, como um amigo. E aqui eu também trouxe uma oração, um exemplo de oração muito interessante, que vale a pena também depois dar uma passada lá. Aí a gente poderia até dar uma olhada, né? Que é a oração de Moisés. E aqui é esse verso, ele não é a oração, mas ele diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Já pensou conversar com Deus assim, como quem fala com um amigo? Alguém pode abrir aí Êxodo 33, eu não sei se começa no 11 ou começa antes. Moisés está conversando com Deus, né? E pedindo orientação, e a oração vai nesse sentido, né? Ela se alonga aí, então, ou seja, intimidade. Era Deus como um amigo, e o próprio Deus se diz assim, né? Quem dera a gente ter essa intimidade com Deus. E aí a gente vai para a parte mais importante aqui desse tempo que a gente tem. Como devemos orar. E algumas orientações básicas. Primeiro, orar é uma questão de prioridade. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui de pessoas que oravam de forma constante e intencionalmente. A primeira é Jesus. Em vários momentos, alguém puder abrir Lucas 5, 15, 16, mas em vários momentos a gente vai ver Jesus se retirava para orar. Mas se alguém achar, pode ler, por favor. Fama. As multidões vinham atrás de Jesus, e ele podia aproveitar esse momento, né, com o povo, mas que ele cada vez mais ele às vezes até fugia e ele se retirava para orar. São inúmeros versículos, inúmeras passagens bíblicas que Jesus se retirava para orar, né? Antes de escolher os apóstolos, os discípulos, né? Depois apóstolos, ele se retirou para orar. Antes de ir para o sacrifício final, o que ele foi? Foi para o Getsêmani para orar. Então, ou seja, se Jesus fazia isso e precisava fazer isso, imagine nós, né? Então, é uma questão de prioridade. Aquela primeira expressão que a gente viu, né? Porque somos fracos, né? É por humildade, a gente precisa dessa relação com Deus. E a intimidade com Deus vai nos ajudar nas horas das dificuldades. O segundo, que está lá em Mateus 6,6, talvez seja um dos mais conhecidos, que é ore em secreto. Tá? É um contexto todo ali, mas ele diz assim,
Você vai orar? Vá para o seu quarto, feche a porta e em secreto fale com Deus, né? O Deus em secreto, né? Algo assim. Não sei, se alguém abriu pode ler. Antes até desse verso, ele estava falando da oração dos fariseus, né? Que iam para as praças e tudo mais, orar bem alto e tal. Mas se você quer comunhão com Deus, vá ao seu quarto ou outro lugar, né, que você possa ficar a sós com Deus e faça a sua oração. Orar em contrição, humildade, simplicidade e sinceridade. Lucas 18:13. Essa aqui é a oração do publicano, né? O fariseu veio, orou e disse: Senhor, não sou como este publicano, né? E eu dou o dízimo e tudo mais. Aí o publicano baixou a cabeça. Se alguém achar, pode ler também. Né? Lucas 18:13. E ele disse: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Foi a oração. Então, não perder de vista isso, né? Orar demonstrando devoção, submissão, entrega, quebrantamento. Efésios 3:14. E aqui, na verdade, é quando Paulo diz: por esta causa me coloco de joelhos, né? Ou seja, aquela contrição, não é? Essa submissão, esse quebrantamento. Então, por fim, o tempo e a postura nas nossas orações depende da situação em que nos encontramos e do tempo ou tipo de respostas de Deus. Aí tem algumas citações bíblicas, né? Abacuque 1:2, Salmo 13, 1:2, Mateus 17:21. Querem abrir para a gente ver? Você, né, pode precisar orar de joelhos, você pode precisar orar em jejum, né? Depende da circunstância, né? Abacuque, e ele já fazia muito tempo que estava orando e estava falando com Deus, mas ele não estava tendo resposta. Ou seja, enquanto não tem resposta, continue orando. Alguém mais? Salmo 13, 1, 2. Ou seja, ele vai continuar insistindo, né? Então, o tempo da resposta de Deus. Perseverança. E então nós vamos agora para como devemos orar efetivamente, né? Aí a gente vai utilizar a passagem bíblica que Jesus ensina a orar. E Jesus começa assim, Mateus 6, 9, primeira parte assim: portanto, orem assim. E qual é a oração que vem em seguida? Pai Nosso. E a gente vai então destrinchar aqui agora o Pai Nosso rapidamente para tentar criar na nossa mente um modelo de oração. Não precisa ser um modelo, mas as coisas que precisam ter na oração. Antes de começar, né, cada frase do Pai Nosso tem algumas curiosidades. Eu vou dizer uma agora e depois no fim eu vou dizer outra. A primeira é que o Pai Nosso ele é dividido em duas partes. Uma primeira é voltada a Deus, né, que ele usa teu, tua, né? Então prestem atenção nisso. Então a primeira parte da oração é voltada para Deus, e a nossa oração também precisa ter isso, né? Colocar primeiro Deus, e depois a segunda parte aí são os nossos pedidos, né? Aí ele faz os pedidos. Essa oração é um modelo, não quer dizer que a gente só possa fazer assim, né? Mas ela serve de exemplo. Como é que começa o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, a nossa oração ela é dirigida para Deus. E Jesus, nessa oração, ele dá para a gente um privilégio. E, na verdade, Deus dá para a gente um privilégio. É chamá-lo de Pai. Né?
A liberdade de chamar Deus de Pai significa abertura para um relacionamento pessoal. Eu já ouvi várias pessoas orando na vida aí, né? Vou completar meus 60, né? E todos esses anos, de alguma forma, na igreja. Mas Deus de Abraão, Isaac e Jacó, começar a oração assim, né? Poderoso Deus e tal, coisas assim, né? Mas nós temos a possibilidade de chamar Deus de Pai. Santificado seja o teu nome. Mas mesmo amigo de Deus, não esqueça que Deus é Deus. Tá? Ele é seu amigo, mas ele é santo. Tá? Deus é santo, ou separado, e devemos respeitar e temer isso. E aí eu trouxe a passagem lá de Isaías, que é muito conhecida, né? Que ele tem uma visão e ele se encontra diante do trono de Deus e os anjos, inclusive, santo, 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 e aí Isaías na mesma hora diz, se alguém abrir aí, né? Mas ele diz, como eu posso falar, eu sou um homem impuro, né? E vivo entre um povo de lábios impuros, né? Ou seja, reconheceu a sua condição. Ou seja, tenho a liberdade de chamar Deus de Pai, mas preciso reconhecer que Deus é Deus, né? Que Ele é santo. E não adianta ir diante de Deus sem os devidos, são o devido respeito, né? E a gente gostaria muito de ter respostas muito claras de Deus, né? E Jó pede isso o tempo inteiro, né? E quando Deus vem, dá a melhor resposta possível. Eu sempre gosto de pensar nisso, que é Deus no lugar dele, né? Onde estavas, né? Quando eu coloquei os fundamentos do mundo, ou seja, e só isso bastou para Jó entender, ou seja, eu posso chamar de pai, mas Deus é Deus. Ele responde, ele não responde, ele responde imediato, ele responde depois de muitos anos, né? Jó foi receber uma resposta há quanto tempo, né? Entender isso é fundamental. E a gente tem esquecido. Justamente eu acho que essa liberdade de proximidade com Deus, talvez os judeus, e aí Zambelli entende mais do que eu, eles tinham uma reverência a Deus, né? Até porque um dos mandamentos é não usar o nome de Deus em vão, né? Então eles tinham uma reverência até fora do comum, e a gente banalizou, né? E aí perde isso, né? Mas Deus é Deus. Venha o teu reino. No reino de Deus, Ele domina, Ele é o Senhor. E ao orar, e nós devemos fazer isso, né? Dizer, venha o teu reino, é um pedido sério. Né? Nós estamos reconhecendo o senhorio de Deus sobre a nossa vida. E mais, a gente precisa estar à disposição para mudar, porque se vem o reino de Deus, nós não podemos ser do mesmo jeito que a gente era. E aí Paulo vai e traz aquela expressão que a gente precisa trazer para a nossa vida, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo isso, eu estou disposto a mudar a minha vida, a ser essa testemunha do teu reino, né? Então, é um compromisso também. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é sempre perfeita e agradável. É mais um outro compromisso e reconhecimento aí. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Ou seja, não seja feita a minha vontade, né? Então, essa primeira parte, como eu disse, está colocando Deus em primeiro lugar. E ao dizer que seja feita a tua vontade, eu estou dizendo que eu aceito que se não for a minha, está tudo bem. Está tudo bem? Não esqueçam disso. A vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. A gente pode não entender. A gente pode até questionar, né? Jó fez isso, o salmista faz isso, né? Fazer perguntas a Deus. Ele não se irrita por causa disso, não. Né? A Bíblia está com vários exemplos assim, ou seja, você pode questionar, mas questionar sem duvidar de que Ele é o Senhor. Né? Que a vida na terra reflita, no que for possível, a vida no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esse reino de Deus, né, que é no céu e vem para a terra, ele tem que tentar reproduzir o máximo desse, né, no possível, né, isso que é a vida no céu, né, de santidade, de compromisso com Deus, de serviço no reino, né, de cada um de nós como agentes do reino. Né? Compreendem até aí? E aí vamos para a segunda parte, essa é a parte boa. Né? Agora nossos pedidos, né? Nossas. Talvez a parte da oração que a gente sabe mais, né? E que a gente exercite mais. Mas não está errado. Só não esqueça da primeira. Né? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Representa dependência, mas aqui você também está pedindo a Deus. Né? Reconheça a dependência de Deus. E aí tem uma coisa muito importante, é pedir o que é necessário para a preservação da vida. Alimento, saúde, trabalho, abrigo. Cuidado com o que é supérfluo. Né? Às vezes a gente está errando na oração também, pedindo coisas que não têm sentido. Né? Inclusive, vimos recentemente no mês de janeiro aquelas igrejas suportadas ou sustentadas na teologia da prosperidade. Então você pede a Deus algo que não tem previsão bíblica para a gente fazer isso. Né? Ele não vai lhe dar coisas que não têm sentido. Mas então o Pai Nosso ele está chamando a atenção para isso. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E aí ele coloca um limite, né? Que é muito importante, que é essa dependência diária. Pão nosso de cada dia. E dê logo para o resto da vida, né? Não é assim. Porque tudo está relacionado à nossa dependência de Deus. Porque isso envolve confiança, esperança, fé, né? Traduzindo. Então, quando eu entendo que eu dependo de Deus e quando eu oro pedindo algo, mas aquilo ainda vai demandar essa dependência, né? Não é algo que é definitivo, né? Não todos os seus problemas serão resolvidos, né? Só se fosse o gênio da lâmpada, mas não é. É Deus e Ele quer e você precisa, aliás, nós precisamos a dependência dele, porque nós somos frágeis, nós somos fracos. Entusiasmado com essa coisa de conhecer a Deus. Eu até comentei com você, o ano passado eu tive um devocional que era conhecendo a Deus. E assim, foi uma coisa que até não digo transformou, mas assim, me ajudou bastante, porque se você conhece a Deus,
você passa a agir e até a falar com ele de uma forma diferente, né? E a confiança nele passa a ser diferente. E é algo que a gente tem perdido, né? Saber que Deus é todo-poderoso, às vezes a gente erra ou peca porque não entende isso, né? E aí vai. E quando a gente sabe Deus é amor, mas o amor dele não é o amor que a gente, né? Esse conceito de amor que a gente tem, é um amor muito mais rico, né? Eu gosto muito de Deus é plenitude, né? Ou seja, tudo se encontra em Deus, né? É tudo perfeito. Então, mas é isso. Isso é importante. Ao reconhecer quem é Deus, como Ele age, como Ele é, ajuda a gente a acertar nos nossos pedidos, né? Não é didático a prosperidade, né? Essa abundância, essas condições como uma geladeira e tudo. Porque infelizmente a gente só aprende assim, né? Quando a gente precisa, né? Mas é verdade. Perdoa as nossas dívidas. Primeira coisa, quando você diz perdoa as nossas dívidas, você está reconhecendo que você é pecador. Né? Eu sou e vocês também. E aí, uma coisa bem interessante, o pecado é comparado a uma dívida, porque merece ser punido. Né? Às vezes eu não entendia por que dívida, né? mas é uma dívida. O pecado não é seu, né? E só seu, na verdade, né? E não é só pecado, não, é porque ao pecar você contrai uma dívida. E para quitar essa dívida, tem que pagar essa dívida. E aí não tem nada que a gente possa fazer, nada. Nem viver no mosteiro, nem dar tudo que você tem aos pobres, nem andar de joelhos. O que mais que a gente poderia fazer? Nada. Só tem uma forma de pagar a dívida do pecado, e já foi paga, né? E isso a gente nunca pode esquecer. Nós temos um Redentor, e é Jesus, e Ele pagou essa dívida, de graça, né? Quer dizer, graça para a gente, para Ele foi muito caro, né? O perdão traz paz para a alma. Então, o salmista diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceu meu corpo, minha alma, né? E quando você, na sua oração, reconhece, perdoa as minhas dívidas ou os meus pecados, né? Você está limpando, né? Você está... não esconda os seus pecados, porque o perdão traz paz para a alma. E aí, mais uma vez, até a oração que a gente falou, né? O que é que o publicano, a gente já passou por ela, né? O publicano diz, ele nem consegue olhar para cima, ele bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essa parte é importantíssima na nossa oração. E aí você pode refletir, eu tenho orado com esses cuidados, né? Que na hora que você vai orar pelo alimento, você não ora porque você é pecador, né? Você vai orar para que Deus abençoe o alimento, até agradece, né? Mas, ou seja, por isso que tem momentos do seu dia que a gente precisa fazer isso, né? Inserir todas essas condições aqui na nossa oração. A oração de Jó aqui, logo em seguida, porque até já está perdoado, né? Só precisa se arrepender. A gente até tenta
negociar, sei lá, minimizar, ou fazer de conta que não tem nada, né? E aí volta a oração de Jó. Quando tiver a oportunidade, olhe lá, né? Tem várias situações que a gente se identifica. Se eu olhei para o bem do outro, né? Se Jó coloca ou seja, ele tenta abranger tudo que possivelmente poderia ter feito ele pecar. Talvez a única coisa que ele não colocou nos cis dele é que ele não estava confiando plenamente em Deus. Né? Que no fim é o pecado de Jó ali, né? Porque ele se achou no direito de questionar, né? E tem o direito, Deus dá, mas isso quer dizer que ele não estava confiando 100%, plenamente. Né? Acontece uma tragédia na sua vida, na minha vida, ou qualquer coisa. Se você gasta muito tempo para questionar a Deus por quê, pode ser que você esteja resvalando ali no pecado. Né? E a gente pode pensar em inúmeras tragédias que destroem uma pessoa, uma família, né? Mas mesmo nesses limites aí, tem que ter um cuidado. Assim como perdoamos aos nossos devedores. E aí eu coloquei em vermelho, né? Atenção, você não é perdoado porque perdoa. Eu fiz uma pergunta anteriormente de o que é que a gente pode fazer de sacrifício para pagar as dívidas, pagar a dívida que a gente tem com Deus. Zero, nada. E nem perdoar aqueles que nos devem, né? Aqueles que nos machucaram, aqueles que... E isso também não lhe garante o perdão. Só existe uma coisa que lhe garante o perdão. Qual é? Então, não confunda. Né? Aí ele não está ensinando você, eu vou ser perdoado porque eu perdoei. Né? Não. Está dizendo o seguinte, que nossa disposição de perdoar aqueles que pecaram contra nós é uma das evidências de sermos perdoados por Deus. É assim que está lá na parábola, né? O Senhor que chama um servo, que era um coordenador lá, e diz, você está me devendo isso, e a pessoa se desespera e tal, e ele está perdoado. O que é que ele faz? Chama o conservo dele e diz, você está me devendo isso, e ele, né, pede e tal, e ele não, toma a família, né, cobra a dívida. E aí o Senhor, o maior lá, chama e diz, eu fiz isso com você, você fez isso com o seu conservo. Ou seja, é nesse sentido aqui. Se você foi perdoado, você tem que perdoar. E não pense que o seu perdão é menor do que o do outro que matou, estuprou e não sei o quê. Para Deus, né, é semelhante. Mas meu pecado só é esse, né? Mas de aquele lá, não. E o fato de perdoar o outro não lhe garante o perdão. Só lhe garante o perdão o fato, o Jesus na cruz, né? A morte de nosso Salvador. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não subestime o diabo, peça proteção de Deus. Talvez seja outra coisa que às vezes falta na nossa oração. Né? Essa proteção, entender que você está sujeito, né, às tentações. É algo preventivo, né? Mas livrai-nos do mal. E aí, revista-se da armadura do Espírito, né? Lá em Efésios 6, 10, 18. Amém. É outra aula aí, né? Essa armadura aí é outra aula. Mas depois meditem sobre isso, né? Nesse pequeno trecho aqui do Pai Nosso,
quando ele diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, a fórmula para a gente se revestir é com essa armadura, né? A do Evangelho, que é conhecer a palavra, né? E aí saber o que é certo e errado. E quando você tem dúvida, volta lá na palavra, né? E isso, né, pode lhe livrar de cair na tentação. A tentação virá, mas se você se reveste da armadura, né, a chance de escapar é imensa, né? E é uma armadura completa, inclusive da fé. Terminando, a última curiosidade que eu falei é que, não sei se vocês prestaram atenção, mas na oração do Pai Nosso é possível perceber uma alusão velada à Trindade. Primeiro ao Deus Pai, né, provedor, ao Filho que dá o perdão, né, o Redentor. Eu ia colocar Redentor, mas como fala perdoai, né, e o Espírito que reveste contra as tentações, está aí em Gálatas, né. Ou seja, primeira divisão lá primeira parte é voltada para Deus em primeiro lugar, e a outra você pode pedir alguma coisa, é você e Deus, né? A primeira parte é só para Deus. E a outra curiosidade é essa, que está presente a Trindade ali também, no Pai Nosso. É uma oração um modelo bem inspirador, né? Que a gente deve tentar utilizar quando fazemos as nossas orações. A gente falou sobre o tempo de oração, a forma, né, a postura na oração, né? E a melhor resposta a uma oração é sentir-se amado e sentir paz. Pode ser que Deus não responda de forma muito objetiva ou como você quer, né, a sua oração, mas Ele vai responder, né, ou dando esse sentimento de paz, né, e de que você está sendo cuidado, né, e é isso. Paulo trouxe, né, que primeiro conhecer a Deus ajuda muito, né, até na nossa forma de orar, né? E Ele é autossuficiente. Deus não precisa de nenhum de nós. O fato dele nos criar é por outra coisa, né? Mas não era porque Ele precisava, né? Mas, por fato dele nos amar, Ele faz essa relação e Ele providenciou, né, uma forma de nós podermos nos relacionar com Ele, né? Mas é outra aula. Mas isso mesmo, a gente confunde o papel de Deus e a gente e as outras religiões elas mostram muito do que é humano, né? Quando a gente olha Deus numa posição que você tem que fazer os sacrifícios até de vida, né? Mas Deus não é assim, né? Lá, acho que é Oséias, né? Ele diz, não é sacrifício, né? E ele diz que me conheça, né? Eu quero que vocês me conheçam, né? Espero que a gente possa, né, refletindo sobre isso, conseguir orar melhor, né? Porque inclusive vai ajudar a gente na nossa vida espiritual, né? A apresentação vai estar disponível, se vai estar disponível, né, vamos exercitar? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque Tu nos amas de forma incondicional e nos permite nos relacionar contigo. Te agradecemos que até na forma de falar contigo Tu nos dá orientação. Senhor, que nós possamos compreender isso, possamos trazer isso para a nossa prática, que a gente possa conversar contigo da forma mais qualificada, entendendo que somos pecadores, demonstrando a nossa dependência de Ti,
Senhor, também nos ensina a orar. Abençoa cada um aqui nessa manhã, que possam voltar em paz para seus lares. Continua abençoando esse dia, também o culto à noite, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.